psíquico! Que delícia ter você por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você não me conhece, eu sou Fran Rodrigues, psicóloga e criadora do movimento Viver de Psico. E aqui eu te ensino as melhores técnicas e estratégias para você ganhar muito dinheiro com a psicologia e ter qualidade de tempo. Aqui você vai aprender tudo o que você precisa para viver e muito bem da psicologia. E no vídeo de hoje a gente vai falar de uma dor que muitos psicólogos já sentiram. Sabe qual é? Aquela do paciente que vem, faz uma sessão e simplesmente não retorna. Você já viveu isso? Já sentiu essa dor? Já ficou aí se chicoteando pela vida, pensando onde foi que eu errei, que o paciente veio e não quis voltar? Pois é. Se você já sentiu essa dor, vou te falar, você tá no vídeo certo para você. Porque até o final dele eu vou te mostrar como que você pode fazer, o que você pode implementar aí para que a taxa de retorno dos teus pacientes aumente de forma exponencial. A pessoa vai vir sim para a primeira sessão e vai querer retornar para quantas outras sessões forem necessárias. Agora, sendo bem realista, que é ruim né? Dá uma frustração, dependendo da situação dá um desânimo, né? Quando você tá começando, então, eu ouço muito isso, tratei o meu primeiro paciente, mas daí a pessoa veio e daí a pessoa não voltou, né? E aí, de repente, a pessoa ali, o profissional tá começando e começa a achar um monte de defeitos no seu trabalho, começa a se sentir mal, angustiado, aí começa a ficar com medo, aí começa a ficar inseguro, aí isso reverbera em todos os outros resultados que poderia estar tendo. É muito importante que nesses momentos a gente consiga trazer o nosso racional para observar e compreender de verdade o que está acontecendo. Assim como acontece também com as pessoas que entram em contato com você. Muitos vão entrar em contato, vão te pedir o valor da sessão e de repente eles não vão fechar o contrato com você, não vão querer o teu processo terapêutico por N razões. O que é importante e por que dessas N razões? É importante para que a gente entenda que nem sempre que um paciente não volta é porque você fez alguma coisa errada. Muitas das razões estão mais conectadas com o próprio paciente. Então, o que eu observo? Observo que algumas pessoas vêm tendo uma mentalidade em relação à terapia. E aí, de repente, elas chegam lá e entendem que não, que essa mentalidade não está coerente. Outras pessoas vêm achando que estão prontas para um processo terapêutico e talvez aquele não é o melhor momento para ela não está pronta para vivenciar aquilo, para entrar em ação pela vida dela. Já vi isso acontecer com vários dos meus pacientes e eu consegui resgatá-los ali em meio ao processo, porque eu expliquei a importância de você estar aqui. O processo ele não acontece por si só, não existe mágica aqui, não existe milagre, existe trabalho, existe treino, é isso que a gente faz aqui, e com isso você já vai conseguindo ali dar uma clareza, um resgate também para o teu paciente, para que ele entenda o que é esse processo. Então entenda você, psico, que nem sempre que um paciente não volta, a culpa é tua. Mas existem alguns pontos sim que a gente precisa avaliar ou reavaliar para que a gente entenda, esse paciente não voltou porque ele realmente não voltaria, porque não era o momento dele, porque ele não se identifica, ou ele não voltou porque talvez sim eu tenha deixado a desejar, tenha deixado de trazer algumas coisas que eram importantes numa primeira sessão, na nossa conexão, num primeiro contato. Então agora o que eu vou trazer para você são algumas coisas para a gente pensar em relação exatamente a isso. Então, bora lá que agora a gente vai avaliar 3 pontos que são fundamentais para que você comece a entender aí por que essas pessoas não estão voltando, por que a quantidade X de pessoas vem para fazer sessão comigo e acaba não retornando. Primeiro ponto que você tem que pensar, são muitos pacientes que não estão retornando ou é uma parcela bem pequena? Tá atendendo 10 pacientes, um veio, fez sessão comigo e não retornou. Se a tua taxa de não retorno ela é bem pequenininha, tá normal. Relaxa, acalma teu coração, aceita que dói menos. Sabe por quê? Porque para você converter 100%, você precisa que todas as pessoas se identifiquem muito com você. O fato é que a gente sabe que essas escolhas são totalmente emocionais e às vezes a pessoa simplesmente não vai se conectar com você, ou talvez a tua abordagem não vai fazer sentido para essa pessoa, ou talvez ela vai se dar conta que ela não quer passar por esse processo agora, que esse processo vai exigir bastante dela, ela não está disposta a pagar o preço. Às vezes é pagar o preço do entrar em ação, às vezes é pagar o preço na questão financeira mesmo, porque a pessoa decide não investir nela naquele momento por N razões. Então o que você primeiro precisa avaliar é como é que tá a minha taxa de retenção? O paciente vem, faz sessão comigo e fica, ou a grande maioria vem, faz uma sessão, acaba não voltando mais. Então, se a taxa tá pequenininha, normal, relaxa, calma teu coração, aceita que dói menos. Agora, se porventura os pacientes no geral vêm, fazem uma primeira sessão com você e eles não estão querendo retornar, ponto de alerta bem importante para você.
O que está acontecendo dentro da minha sessão que está fazendo com que eu não consiga gerar no meu paciente o interesse em voltar ou a conexão necessária para que ele queira voltar? Será que a minha abordagem está coerente? Quando eu falo abordagem, eu falo de acolhimento, tá? Não das nossas abordagens terapêuticas. Mas será que a minha forma de acolher esse paciente está bacana? Será que a minha forma de comunicação está congruente? Será que eu realmente estou falando sobre algo que eu compreendo, que eu domino? Ou será que eu estou recebendo, de repente, todo tipo de caso, e aí eu nem me identifico com essas coisas, e aí claro que eu não vou estar ali na minha melhor versão. Então, do primeiro ponto que você precisa avaliar é: quantas pessoas não estão voltando para fazer sessão comigo? Se for uma taxa pequenininha, tudo bem. Agora, se você percebe que 5 pessoas vieram fazer sessão com você e 3 não voltaram, 4 não voltaram, 5 não voltaram, se preocupe. Se preocupe porque certeza absoluta que aí não é só a identificação. Tem questões conectadas com a tua forma de atuação, com a forma de trabalho que você está trazendo para essas pessoas. Então esse é o nosso primeiro ponto de cuidado, de atenção, de ajuste, de melhoria. Segundo ponto fundamental, eu já falei que essas escolhas no geral são mais emocionais do que lógicas, do que racionais. Será que você está conseguindo conversar de verdade com o emocional do teu paciente? Será que você está dando para ele uma linguagem que ele compreende? Será que ele está se sentindo confortável, seguro ali dentro desse espaço de atendimento que você está oportunizando para ele? Não adianta nada você falar inglês para quem só entende alemão. Você precisa compreender a forma de comunicar do teu paciente. Olha para ele, observa ele, ouve ele, vê as movimentações corporais que ele traz, faz sim uma análise da pessoa que você está recebendo. E com isso você já consegue também entender que tipo de linguagem você precisa trazer para que você consiga atingir esse paciente, atingir o emocional dele, compreender o que de verdade ele precisa. O que acontece às vezes é que os psicólogos trazem coisas muito técnicas ou burocráticas numa primeira sessão. Na primeira sessão não é para você estar fazendo contrato, falando de minúcias, de detalhes, das tuas formações. Não, primeira sessão é para você gerar conexão com o teu paciente. O que você precisa fazer é dar para ele naquela hora o conforto e o acolhimento que ele precisa. E quando eu falo conforto e acolhimento, não significa que você vai abraçar ele, vai dizer, ai, que legal que você tá aqui, que bom. Não! É o conforto e acolhimento na questão emocional. Ele veio ali porque ele tá passando por uma dor, por um problema, por uma dificuldade, ele não tá conseguindo resolver isso sozinho e ele precisa de você. E quanto mais você mostra para ele que você tá ali exatamente para isso, mais vocês conseguem essa conexão que faz toda a diferença dentro do processo terapêutico. Então, o ponto 2 é: será que eu tô realmente conversando com o emocional do meu paciente? Será que eu tô dando para ele a abordagem que ele precisa quando ele chega aí nesse momento de fragilidade? E o nosso terceiro e último ponto, que é mega importante, é: se você tivesse feito uma primeira sessão sendo atendido por você mesmo, você teria ou não teria vontade de voltar para uma segunda sessão? Essa é das perguntas mais importantes dentro do nosso trabalho. Quando você tem vontade de ser atendido por você, isso mostra que sim, tá muito congruente. Várias vezes eu já tive vontade de me atender. Porque eu saía da sessão e pensava, cara, eu queria essa abordagem aqui pra mim. Ou eu vi exatamente isso que eu falei. E o que isso mostra? Isso mostra que tá fazendo sentido. Isso mostra que se você teria vontade de voltar para a tua sessão, é porque existem coisas atrativas na tua sessão. E esse é um ponto chave. A tua sessão precisa ser atrativa. Precisa dar para o teu paciente conteúdo de valor. Ele precisa sair dali tendo alguma clareza. No mínimo, com a sensação de que ele veio no lugar certo. No mínimo, com a sensação de que ele veio no lugar certo. Então, será que se você chegasse na primeira sessão lá, sendo atendido por você ia ter essa sensação? Cara, era aqui que eu tinha que estar. Né? Por que eu não vim antes? O que eu mais escuto dos meus pacientes é exatamente essa frase. E é das frases que eu mais agradeço por ouvir. Porque me diz o quanto está sendo valoroso para eles estar ali dentro desse processo. Eles dizem, por que eu não vim para terapia antes? Né? E no geral eu brinco com eles, digo, não, é porque eu só tô aqui agora, e faço alguma brincadeira, enfim, é a minha forma, né, de conduzir, de trabalhar com eles. Então pensa sobre isso. Será que se você tivesse que fazer 10 sessões com você, né, essas sessões seriam atrativas? Você ia ficar assim ansioso para voltar? Né? Eu tenho pacientes que chegam para mim e dizem, meu Deus, mas que 7 dias que nunca passava, não vi a hora de chegar aqui, né? Tem pacientes que eu quero espaçar mais, botar no quinzenal, no mensal, não, Fran, por favor, vamos ficar assim mais um pouquinho, né? E as pessoas querem estar ali, por quê?
Porque existe algo de bom. Quando tá bom, a gente quer ficar. Quando não tá bom, lógico, a gente quer sair correndo em caráter emergencial. Então se pergunta sobre isso também. Esses 3 pontos são muito importantes, especialmente esse último. Será que eu teria todo o prazer de ser atendido por mim? Será que se eu precisasse fazer 10 sessões comigo, 20 sessões comigo, essas sessões seriam um prazer para mim? Será que teriam novidades lá? Será que eu ia ficar ansioso para ir para a sessão porque ela é muito bacana para mim? Se pergunta sobre isso. Se você nunca se perguntou isso a respeito do teu trabalho, agora chegou a hora. E feita toda essa análise, comece a utilizar também o tempo que seria do teu paciente a teu favor. De repente você se programou para receber aquela pessoa e ela resolveu não retornar. De repente até é um atendimento que você já teria e ele acabou cancelando de última hora, ou seja, use sempre o tempo que seria do teu paciente, que naquela hora não vai ser, a teu favor. O que eu quero dizer com use a teu favor? Use como um degrau. Se cada um dos reveses que a gente vive nos servirem de degrau, imagina quantos degraus a gente sobe aí ao longo da nossa caminhada, da nossa trajetória, da nossa vida profissional. Porque existem sim uma série de reveses que vão acontecer, uma série de aprendizados também que vão acontecer ao longo da nossa caminhada. Então, quando você compreende os porquês desse não retorno, você pode evoluir e muito a partir disso. Se desenvolve, estuda, se aperfeiçoa, gera conteúdo de valor, começa a encontrar meios de divulgar sim o teu trabalho de forma ética, de forma criteriosa, cuidadosa, responsável, mas ainda assim levando para as pessoas aquilo que você tem de melhor. Que talvez seja o teu trabalho, a tua abordagem, os assuntos que você domina e que talvez, e tem muito psicólogo que faz isso, o paciente não veio ou não tem o paciente, fica lá sentado, meio xoxo, meio desanimado. Usa esse tempo para crescer. Quantas coisas você pode produzir no tempo de 1 hora de sessão, quantos conteúdos, quantos textos informativos, quantas postagens incríveis você pode criar, quantos pequenos vídeos você pode gravar, quantos stories você pode fazer aí, dando dicas, ideias, sugestões, ajudando as pessoas também através do teu trabalho, porque quando você dá esse valor para elas, esse conteúdo de valor, elas tendem a querer ouvir mais você e elas vão se conectando com você. E quanto mais elas se conectam com você, mais elas querem do teu trabalho, porque você se torna uma referência. Então usa todos os reveses aí a teu favor, usa assim como degrau, usa para você crescer e muito na tua profissão, para que você faça assim a tua carreira dentro da psicologia ser uma carreira de muito sucesso e para que você possa sim viver da psicologia. Afinal de contas, quem está lá na clínica e quem sonha em fazer isso, sonha também em poder viver bem do consultório, viver bem da psicologia, fazendo com que todo esse trabalho faça um grande sentido, tanto para os nossos pacientes quanto para nós também. Então, o meu convite para você é: dá uma avaliada aí na taxa de retenção de pacientes. Será que meus pacientes estão voltando, estão ficando, não estão ficando? Como é que eles estão reagindo aí à minha forma de trabalho? E se você tiver respostas não tão valorosas, trabalhe os pontos de melhoria que eu te falei e com isso você já começa a gerar aí novos resultados. Quando você muda o teu campo de visão, com aquela pergunta simples ali que eu te fiz, você gostaria de ser atendido por você? Como você se sentiria? É uma forma que eu encontro aqui de trazer você para um outro campo de visão. Quando você tem um outro campo de visão, você consegue sim ampliar e muito o teu leque de possibilidades, trazendo ações que talvez até esse momento você não trouxe. Então o meu convite para você agora é: faz essas análises daquilo tudo que eu falei, que você sentiu que fez sentido para você, implementa logo de uma vez e bora viver de psico junto comigo, combinado? Se fez sentido para você esse vídeo, se eu contribuí de alguma maneira, curte ele, comenta, marca um amigo psicólogo aqui que a gente possa ajudar, me diz o que você tá achando, compartilha com as pessoas que são importantes para você, que você acredita que a gente pode sim contribuir através desses conteúdos. E se você estiver me vendo no YouTube, se inscreve no canal, clica no sininho das notificações, que sempre que sai um vídeo novo, você já fica sabendo, combinado? Beijo grande no teu coração e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!